Queridos, eu preparei uma palavra rápida para essa noite. Se você trouxe sua Bíblia, abre aí comigo no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas 15, versículo 31. Fala assim: E respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Ou em outras versões, tudo que eu tenho é teu. Amém? Eu tenho meditado um pouco sobre um perfil de pessoas, de filhos de Deus na presença de Deus, dentro de um contexto pródigo. Contexto esse que a gente muitas vezes pensa que aquele que está lá fora está perdido, né? Só aquele que está lá fora, que não está aqui na igreja, que não está aqui hoje, poderia estar, mas não está, estão perdidos. Se nós pegarmos essa parábola onde que Jesus fala do filho pródigo, Jesus fala 3 parábolas, uma seguida da outra, e ele mostra alguns segredos aqui que, se nós pararmos para entendermos, que naquela época os fariseus julgavam ser aqueles que seriam salvos, né? E contrapartida, tinha outras pessoas que estavam tão afundadas no pecado, na lama, no charco de lodo, como diz o salmista, que eles pensavam já não ter mais jeito. Nós vemos 2 tipos de corações, 2 tipos de atitudes aqui. Jesus começa falando primeiro da parábola de uma ovelha perdida, aquela ovelha que se perdeu, não queria se perder, mas ela acabou, devido às circunstâncias, às vezes até mesmo as próprias escolhas, ela acabou se perdendo, mas ela não queria ir para longe. E Jesus fala que o bom pastor, ele deixou as 99 e foi atrás daquela que se perdeu. E logo em seguida ele menciona a segunda parábola, que ele fala da dracma perdida, algo de valor precioso que se perdeu dentro de casa, dentro da própria casa, dentro do ambiente ao qual nós temos por segurança, né? Nós temos por conforto, nós temos como o lugar de descanso, né? Então nós temos pessoas que não queriam se perder e se perderam, pessoas que estavam dentro de casa, dentro da casa do Senhor, mas também estão perdidas. E aí Jesus, ele complementa essa parábola do filho pródigo falando de 2 filhos, que um que ficou dentro de casa e o outro que escolheu ir embora. E a gente vê uma atitude diferente do pai, do pródigo. Aquele filho que foi embora, o pai não foi atrás. Na primeira parábola, o pastor deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu, aquela que não queria se perder, ele foi atrás. Na segunda parábola, ele mostra que alguém fez um esforço, chamou amigos para tirar todas as coisas do lugar, para encontrar aquilo que era de mais precioso que se perdeu aqui dentro, que não se encontrava. Eu ouvi alguns dias atrás um profeta dizendo que a geração dos pais, aquilo que eles jogaram fora no lixo, dentro de casa, os filhos vão atrás buscar as preciosidades que os pais jogaram no lixo. E existe um momento na nossa vida que a gente deixa de receber. Fala para o seu irmão assim: deixa de receber. Tem pessoas que falam assim: você perdeu. Não tem como você perder uma coisa se você não estivesse naquele lugar, sim ou não? Mas na verdade muitas pessoas deixam de receber, ou em outras palavras, deixam de desfrutar. Nós entendemos na terceira palavra do filho pródigo, que o que quis ir embora pediu antecipadamente, o que não era comum, na verdade, para uma cultura judaica. Pedir a herança para um pai com vida era o mesmo que dizer para aquele pai: para mim você morreu.
Eu quero o que me pertence, porque para mim, no meu coração, você já está morto. Era uma grande ofensa. É comum que o pai venha e dê a herança em vida, mas não que o filho peça a herança. É uma ofensa para o judeu. E você vê a atitude do pai, que não vai ao encontro daquele que quis se perder, aquele que escolheu ir embora, ir para longe. Mas quando ele cai em si, quando ele desperta, quando ele percebe que ele perdeu tudo, quando ele percebe que o que ele tinha de mais de valor não era o que ele levou da casa do pai, mas o que ele deixou lá, o próprio pai. Ele fala assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá até os seus servos têm o que comer, têm o que vestir, têm onde dormir. E ele não volta com um coração de filho, ele volta com um coração de servo. Eu quero que ele me receba pelo menos como um empregado. E nós entendemos que dentro da casa do Senhor existem pessoas assim, com coração de servo e outros com coração de filho. Mas no fundo, a gente acaba deixando de desfrutar aquilo que está disponível, aquilo que nós temos 24 horas, não só dentro da casa do Pai, porque dentro da igreja, eu digo, porque nós somos templo da habitação do Espírito Santo. Deus habita em nós, amém? Nós somos templo do Espírito, e nós deixamos de desfrutar de quem habita dentro de nós. Lembramos do Pai só quando a gente quer cobrar Ele. Poxa, você nunca me deu um cordeirinho para me fazer um churrasquinho com os meus amigos. A gente olha para o irmão que faz um monte de coisa errada, um monte de besteira, e a gente fala assim: você está recebendo ele de volta com honra de filho, está mudando as vestes dele, está botando sandálias nos seus pés. Imagina como que foi a cena, quando o pai todos os dias na porta da casa ou na janela, olhando para a direção de onde que aquele filho foi embora. Todos os dias ele olhava esperando que o filho caísse em si, para que ele entendesse que tudo que ele tinha longe do pai é que nem você tentar segurar e reter a água nas suas mãos. Ela vai escorrer. Nós vamos perder muita coisa, e uma hora acaba, uma hora seca. E quando o pai todos os dias olhava, de repente ele vê um mendigo descabelado, o filho pródigo, quando ele volta para casa, né? O desviado, aquele que se perdeu, aquele que escolheu ir embora, quando ele volta para a casa do pai, ele não vem cheirando bem, ele não vem arrumadinho, ele não vem com o cabelo penteado, barba feita, ele vem arrebentado, destruído. E o que é mais importante para o pai? São as coisas ou são as pessoas? São as coisas que o pai tinha, ou o filho, que o próprio pai diz: o meu filho que estava morto, agora está vivo. O que era mais importante? A gente precisa entender que na casa de Deus, na presença de Deus, nós precisamos aprender a contemplar e desfrutar. O filho mais velho, quando recebe a notícia que o mais jovem, que é imaturo, chega em casa e é recebido daquela forma, ele demonstra o coração de mais velho, que era para ser um homem maduro. E ele começa a reclamar com o pai, dizendo que não era justo, dizendo que aquele irmão havia gastado tudo com coisa que não se devia, né? Para não dizer outras palavras que está gravando. E ele fica indignado. Mas o pai, quando o pai chega, ele fala assim, esse versículo 31 que nós lemos: meu filho, eu sempre estou com você, você sempre está comigo, tudo que eu tenho é teu. E o pai, naquele momento, ele mostra para aquele filho, o mais velho, que era para ser maduro, que era para ter um coração de filho, mas era um coração de servo. Não desfrutava, não contemplava, não aproveitava os momentos, sabe, com o pai. Ele apenas era um dia após o outro, esperando talvez, quem sabe, que o pai se fosse, para que ele pudesse assumir a liderança do clã daquela casa, sendo o novo patriarca. E eu olho para essa história, e cada um de nós, quando Jesus ele menciona essas três parábolas, uma seguida da outra, cada um de nós somos aquela ovelha que não queria se perder,
Nós somos aquelas 99 que não estavam perdidas, e até assim muitas vezes reclamamos, quando o bom pastor se ausenta por algum momento da nossa vida, mas é porque ele está correndo atrás daquela que não queria se perder, mas estava perdido. É aquele momento que você diz: Deus, aonde você estava? Você não está vendo, Deus? Sabe, o pastor saiu e deixou as 99 para trás, porque elas não estavam perdidas, elas estavam no lugar certo. Muitas vezes nós somos, eu já fui essa dracma perdida. Um dia, estava dentro da igreja, mas meu coração estava perdido lá dentro, a minha mente estava perdida lá dentro. É assim que o Senhor nos encontra, é assim que o Senhor vai atrás de nós. Mas quando escolhemos ir embora, quando nós matamos Deus no nosso coração, você pode estar longe, mas você também pode estar dentro, e não sabe que matou o teu Deus no seu coração. Compreende isso? Pastor, como assim a gente mata Deus no nosso coração? Tudo que o Pai quer é que você esteja na presença dEle. Você pega o Antigo Testamento, toda a transição de reinado, de governo, dos céus para a terra. O rei menciona para o filho que iria assumir, ele dizia assim: filho meu, dai-me o teu coração. Ele não estava dizendo para que ele seguisse as ordens do pai, mas aquele pai que servia às ordens de Deus, entregasse o coração para a vontade de Deus. E todo filho que não entregava o coração, ele se perdia. Então a gente vê gerações que entram e mergulham e são profundos em Deus, e a próxima geração estão perdidos. Alguns estão bem longe, uns escolhem ir embora. A gente olha, a gente vê cada notícia, a pergunta que se faz hoje: quantas igrejas mais ou menos você imagina que tem aqui na cidade de Valparaíso? Mais de 100? Sim ou não? O que vocês acham? Tem mais de 100 igrejas? Tem? Aleluia. Naquela época do Antigo Testamento, mal tinha uma igreja, e ela fazia toda a diferença no meio de uma sociedade corrompida. Por que a nossa realidade, a nossa geração não muda a realidade da sociedade? Porque estamos dentro, mas perdidos. Nós não mudamos a realidade, o Brasil não muda, porque o governo do nosso país é a realidade da igreja brasileira. Estamos perdidos, e tudo que o Pai espera é que alguém desperte, alguém caia em si e diga: nós precisamos voltar para o coração do Pai, nós precisamos ser achados pelos olhares do Senhor, nós precisamos voltar para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. Que nós queremos tantas coisas, buscamos tantas outras, mas tudo que esquecemos, sabe, vai passar céus e terras, vai passar, a igreja vai ficar, cadeiras vão ficar, títulos vão ficar, ministérios, famas, likes, view, vai passar, mas sabe o que vai continuar? A adoração. Lá no céu vai continuar a adoração. Ah, pastor, mas eu não sei cantar aqui na terra. Adoração não é só canção. Adoração é a contemplação de quem Deus é. É quando nós exaltamos por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. Louvor sim é música também, mas a adoração é um estilo de vida ao qual nós todos os dias, chamados para sermos sacerdócio real, vamos à presença dEle e recebemos da parte de Deus aquilo que é necessário para o dia, aquilo que é necessário para aquele momento, porque amanhã tem de novo, e depois de novo, e depois de novo. O que nós precisamos nos nossos dias é termos mais fome e mais sede de Deus. Aquele jovem pródigo, imaturo, quando ele foi embora, o que é que ele sentiu falta? De comida. Ele não sentiu falta do pai, ele sentiu falta de comida, talvez de água. E só Deus é a fonte, só Deus pode dar uma comida que não vem da terra, que vem do céu.
Só Ele que pode dar uma água que nós vamos beber e nós nunca mais vamos ter sede. Porque da água que nós recebemos, nós vamos fluir daquilo que todos os dias nós temos à nossa disposição. Fala para o seu irmão, está disponível. Está disponível. E a escolha de comer e beber é sua. Deus não vai fazer como os pais faziam quando a gente era criança. Abre a boca, menino, pá, goela abaixo. Deus não é assim. Ele espera que voluntariamente você volte para o coração dele. Ele está à porta. Ele está à porta. Olhando para o caminho de onde que você foi embora. Às vezes a gente olha de longe. A gente vê de longe. Eu, quando era criança, estudava num colégio na Itapá. Um dia arrumei uma encrenca. Arrumei um problema com os colegas, né? Quem é daquela época vai entender, né? Te pego na saída. E naquele dia eu fiquei com medo. Eu falei, e agora? Pensei em fugir, pensei em ligar para casa. Quando eu fui chegando no portão, que eu vi a rodinha dos meninos, falei, é hoje que eu vou apanhar. Mas quando eu olhei por cima da cabeça deles, assim, lá no fundo, na esquina, estava o meu pai. Aí de gatinho, rapaz, eu virei um leão. Eu vi o pai de longe. Não é assim? A gente é assim, muitas vezes. Na presença de Deus, você é valente, você vira um leão, não é verdade? Mas de longe dele, quem nós somos? Tem gente que pode estar aqui dentro hoje, mas está longe. Compreende? E não desfruta daquilo que o Pai é, de quem Ele é. De estar à mesa, sabe? Da segurança, de ouvir a voz do Pai, sabe? De ir ao colo do Pai, né? A gente fala assim, eu vou falar uma expressão lá do gaúcho, lá no sul, que é bem grosso, que nem pneu de patrola. Isso não é coisa de homem ir para o colo do Pai, que isso? Sabe? Eu tenho convivido com alguns irmãos da fronteira do Rio Grande do Sul, com o Uruguai, alemães que não choram por fora. Você pode dar um beliscão nele, eles vão olhar e vão dizer, ai, mas não vai rolar uma lágrima. Sabe? Não porque eles não têm emoção, é porque eles se disfarçam bem. Mas por dentro todo o ser se derrama em lágrimas. Todos nós clamamos, a nossa alma, o teu espírito clama a Deus. Nós clamamos a Deus. E como que vamos dar voz a isto? Então aquele jovem se levanta e diz, eu vou à casa do Pai. Vou dizer, Pai, pequei loucamente contra os céus e contra ti. Eu não sou digno. Ele se humilha e diz, eu não sou digno de ser chamado de seu filho. Me trata pelo menos como um empregado. Naquele momento que ele volta, ele chega, ele está chegando, caminhando próximo àquela a direção da casa dele. Não foi o filho que correu para os braços do pai, foi o pai que correu e pulou no pescoço dele. E ele diz, é meu filho, é o meu filho. Ele começa a contar para todo mundo, é meu filho que estava morto, agora está vivo. E nesse momento que nós voltamos para o coração do Pai, é restaurada a identidade, é restaurada a nossa caminhada, é restaurada as nossas vestes, a identidade de filho, é restaurada a nossa honra, um anel no dedo. Manda pentear, manda fazer a barba desse menino, manda escovar esses dentes, limpar essa pele que está suja. Tudo é restaurado, tudo novo. E agora, a pergunta que eu te faço, para a gente poder encerrar esse momento, essa palavra: quem você é nessa noite? Você é uma ovelha que está perdida, não queria se perder, mas está se sentindo perdido? Ou você é uma dracma que está dentro de casa, mas também está perdido, precisa ser encontrado? Ou você é aquele que escolheu ir para longe da presença do Pai, e está vivendo as suas aventuras, as suas escolhas, está vivendo do seu jeito, né, esperando para ver o que vai acontecer, e quando o problema acontecer de fato, aí você volta e diz, vou voltar para a casa do Pai, porque tem solução.
Ou você é aquele que está dentro da casa, servindo como um servo, e um servo é um escravo. Não tem um coração de filho e jamais vai desfrutar. Vai viver sempre pelo anseio de uma liberdade que ele não sabe que tem. Porque ele é filho, mas tem um coração de servo. Um coração de escravo. Quem é você nessa noite? Feche seus olhos. La ra 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 ra. La ra ra ra. La ra 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 ra. La ra ra ra. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor, abençoar o teu coração. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor, abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando na essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. La ra 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 ra, la ra ra ra, Jesus. La ra 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 ra, la ra 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 ra. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres ver o coração.
Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Lararara, lararara, Jesus. Lararara, lararara. Quero te convidar a orar comigo. Talvez você tenha esfriado o teu coração. Talvez você nessa noite seja alguém que está bem longe do coração de Deus, longe do centro da vontade de Deus. Talvez você hoje nessa noite você esteja revoltado com o Pai por coisas que você queria que Ele lhe desse e Ele não te deu. Talvez você tenha feito muito, mas recebido pouco, e está frustrado. Talvez você seja hoje um altar de cinzas, de um passado de glória, onde que um dia Deus queimou na tua vida e hoje não queima mais, porque precisa restaurar o altar e remover as cinzas. Talvez nessa noite você não saiba que está perdido, porque a ovelha ela tem dificuldade de enxergar, ela tem dificuldade de ouvir outra voz que não é a do pastor, mas tem ouvido outra voz, aquela voz que fala dentro do seu coração que não é a voz de Deus. São tantas vozes que nós ouvimos durante a nossa vida, e nem todas elas é a voz do Senhor. Diz a palavra de Deus que uma só é a voz do Senhor. A voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor, ela tem poder para romper e quebrar barreiras, grilhões, distância nas nossas vidas. Se de fato nós somos aquela ovelha que está perdida, nessa noite ouça a voz do Senhor. Como diz lá no livro de Apocalipse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está chegando o tempo onde que não haverá mais tempo. Já chegou o momento em que nós devemos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Já chegou o momento onde que nós devemos nos esvaziar, nos despojar, entregar, abrir mão, renunciar tudo o que nos afasta da presença de Deus. Estamos na terra, mas não somos da terra. Estamos de passagem, nós não vamos viver aqui numa eternidade. Sim, trabalhamos, vivemos o nosso dia a dia de uma forma tão natural, mas nós não estamos acostumados com o sobrenatural. E quando Deus vem, Ele vem com o sobrenatural, porque Ele não vem de maneira natural, ao qual você não é sensível, ao qual você não percebe o mover dEle sobre a tua vida. Mas quando Ele vem sobre o sobrenatural, você diz: uau,
Que maravilha. Deus está nesse lugar, assim como Jacó, um dia ele acorda de um sono, uma cabeça encostada sobre uma pedra, ele acorda, ele vê uma escada, anjos subindo e descendo naquele lugar, ele diz: o Senhor estava aqui esse tempo todo e eu não sabia. Quando ele descobre que o Senhor nunca se afastou, quando você descobrir que o Senhor nunca se ausentou da sua vida, nunca se afastou de ti, você vai estar tão surpreso. E quando você entender que você não precisa ir muito, é apenas abrir o seu coração e liberar aquilo que Ele já colocou dentro de você. É no mergulhar tão profundo em Deus e no subir mais alto, nas alturas, onde nós encontramos os altares do Senhor, é que encontramos o equilíbrio, o centro da vontade de Deus para a nossa vida. E é nesse lugar que nós precisamos ir. É para esse lugar que nós precisamos estar. Onde que Deus pode, através da sua vida e em você, mudar toda uma realidade, tanto dentro como fora. Como mudar a realidade de uma sociedade, mudar uma família, mudar pensamentos, vontades, desejos, mudar todo o teu ser e o teu caráter, até que você não seja mais achado com os homens, mas seja achado em Deus. Como Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pai, nessa noite, Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que não é santo, tudo aquilo que é impuro, que impede o Teu fluir nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, leva-nos, Senhor, meu Deus, meu Pai, para dentro do Seu coração, que nós possamos, ó Deus, termos intimidade, relacionamento e desfrutar, contemplar, Senhor, o olhar nos Teus olhos e dizer que Te amamos, e dizer, Pai, que queremos mais do que tudo. Eu Te quero, Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, marca, Senhor, estas vidas nesta noite com esta palavra, com este momento, que Teu Espírito Santo venha regar em nós, e que o fruto, Pai, que nascer, o Senhor venha colher, para que nós venhamos frutificar mais e mais e mais, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos.